Olá, diretamente da Calçada dos Gigantes, na costa norte da Irlanda do Norte, onde temos notícias incríveis para vocês hoje. É emocionante, mais cedo turistas e guardas do National Trust viram o lendário finlandês desaparecer por uma passagem mágica na rocha da Calçada dos Gigantes. Uma placa de basalto maciço de 20 toneladas se abre em um penhasco na Calçada dos Gigantes na Irlanda. Um penhasco que todos os levantamentos geológicos dos últimos 60 anos confirmaram ser de rocha sólida. A passagem permanece aberta por exatamente 11 segundos. Depois se fecha de forma tão perfeita que não resta nenhuma rachadura, nenhuma fenda, nenhuma marca na pedra. Mas nesses 11 segundos, as imagens do drone capturam algo saindo da escuridão por trás da passagem. O que era para onde foi e o que ainda há dentro daquela câmara selada. Na verdade, perdi o momento em que a porta se abriu porque foi filmado por um amador. O que realmente aconteceu aqui foi Finn McCool. Como você sabe, ele é o nosso gigante residente por aqui. Será que o motivo pelo qual um geólogo sênior se demitiu em 4 frases e simplesmente foi o homem que começou tudo isso? O homem no centro desta história não é um cientista. Ele é Kieran Doyle, um eletricista de 34 anos de Dublin. Numa terça-feira à noite do outono passado, Doyle dirigiu-se para o norte da cidade, porque a previsão do tempo prometia céu limpo e mar calmo. Ele queria um vídeo panorâmico da costa de Antrim para sua página do Instagram. Já tinha feito isso dezenas de vezes. Voar com o drone sobre os penhascos, capturar alguns minutos de filmagem, postar o melhor enquadramento e voltar para casa. A Calçada dos Gigantes é um dos locais mais notáveis e populares da Irlanda do Norte, um lugar que mescla ciência e mitologia. A Calçada dos Gigantes na costa da Irlanda do Norte é uma das maravilhas naturais mais impressionantes do Reino Unido. Seus penhascos íngremes e baías profundas formam um patrimônio mundial da Unesco. Todos os anos, pessoas de todo o mundo visitam o local para conhecer o primeiro patrimônio mundial da Ilha Esmeralda. Doyle não estava em busca de lendas. Ele não procurava nada de incomum. Mas o que seu drone registrou naquela noite se tornaria uma das filmagens amadoras mais analisadas da história recente. O vídeo mostra uma seção da falésia de basalto em movimento, não se desfazendo, não deslizando, apenas se movendo. Uma placa do tamanho de uma van, aproximadamente 20 toneladas de rocha vulcânica sólida, empurrando-se lentamente para fora, como uma porta que se abre com uma dobradiça. Atrás dela, escuridão total. O movimento foi suave e deliberado, quase mecânico. Exatamente 11 segundos. Em seguida, a pedra retornou à sua posição original com precisão cirúrgica. Sem rachadura, sem folga, sem emenda. Doyle quase não publicou o vídeo. Ele achou que seu drone tinha apresentado algum problema, ou que a luz estava pregando peças. Ele assistiu ao vídeo 6 vezes em seu celular. E a cada vez, ele conseguia ver as sombras se movendo atrás da laje. Havia algo aberto ali atrás. Ele contou a um amigo próximo que agora dorme de forma diferente, mais leve, mais alerta. Como se algo tivesse mudado na noite em que viu aquela pedra se mover e nunca mais tivesse voltado ao normal. Ele fez o upload disso naquela noite. Pela manhã, seu telefone não parava de tocar. Geólogos, jornalistas, pesquisadores universitários, todos exigindo a mesma resposta. Era real ou era falso? Hoje cedo, turistas, historiadores, geólogos, arquitetos e especialistas em gigantes se reuniram aqui e examinaram a face da rocha para ver se havia algum sinal de Finn McCool, o lendário e mágico gigante. Uma das pessoas que ligaram estava prestes a dirigir até o penhasco na manhã seguinte, apontar um equipamento para a rocha e ver algo na tela que a deixou em silêncio por quase 2 minutos. A geóloga que falou primeiro, Dra. Sarah Brennan, é geóloga sênior da Queen's University Belfast e estuda as formações de basalto de Antrim há mais de 15 anos. Ela publicou dezenas de artigos sobre estruturas de rochas vulcânicas no Atlântico Norte. Ela não é do tipo que corre atrás de vídeos virais. Quando colegas lhe encaminharam o vídeo, ela quase o descartou de imediato. Então ela assistiu ao vídeo uma segunda vez. E depois uma terceira. Ligou diretamente para Doyle e disse-lhe, sem rodeios, que ou a filmagem dele violava todas as regras conhecidas da geologia, ou era a farsa mais sofisticada que ela já tinha visto. No dia seguinte, dirigiu até o local. Agora eis o que você precisa entender sobre a Calçada dos Gigantes. Trata-se de um trecho do litoral da Irlanda do Norte formado por aproximadamente 40 mil colunas hexagonais de basalto, interligadas que se formaram
quando a lava esfriou, transformando-se em pilares geométricos de uma perfeição assustadora há 60 milhões de anos. Diz a lenda local que um gigante chamado Finn McCool as construiu como uma ponte para a Escócia. É uma bela história. O que realmente estava selado dentro delas é algo completamente diferente. Em todos esses séculos de estudo, todos esses levantamentos geológicos e escaneamentos de solo, ninguém jamais detectou um único espaço oco dentro desses penhascos. Nenhum texto antigo mencionava uma câmara oculta. Nenhuma lenda insinuava uma. Doutor, a própria Brennan havia examinado trechos daquela costa dezenas de vezes ao longo de sua carreira e não encontrou nada além de rocha sólida todas as vezes, até que o drone de Kieran Doyle capturou a cena em sua câmera. Se você quer saber o momento exato em que essa porta se abrirá novamente, porque todos os pesquisadores que viram esses dados acreditam nisso, inscreva-se agora mesmo e ative as notificações. A próxima varredura é aquela sobre a qual ninguém está disposto a falar publicamente. O que o radar encontrou, o Dr. Brennan chegou às coordenadas indicadas nas filmagens de Doyle logo no início da manhã seguinte. O tempo estava cinzento. O vento soprava lateralmente do Atlântico. Ela instalou seu radar de penetração no solo, calibrou. Os sensores apontou a antena para a face do penhasco e iniciou a varredura. O que apareceu em sua tela a fez parar de se mover. Mais tarde, seu assistente de campo disse acreditar que o equipamento havia apresentado defeito, pois ela simplesmente não reagia. Não anotava nada, não ajustava as configurações, apenas permanecia parada, com os olhos fixos na tela, por quase 2 minutos inteiros, sem dizer uma palavra. Acompanhe meu raciocínio, pois é aqui que tudo se revela. O radar mostrou uma enorme câmara oca escondida dentro do que todo geólogo sempre a presumira ser basalto completamente sólido, com 3 metros de profundidade e 7 metros de largura. Essa diversidade contribui para a complexidade visual e a beleza do local. Além de sua importância geológica, a Calçada dos Gigantes abriga uma diversidade de flora e fauna. Uma sala selada atrás de rocha vulcânica, sem entrada nem saída, que nenhum instrumento jamais havia detectado. Só isso já deveria ser impossível, mas o que a varredura detectou dentro daquela câmara fez com que a própria câmara parecesse uma nota de rodapé. 7 figuras altas eretas na escuridão, cada uma com entre 2 e 2 metros de altura, posicionadas em uma formação precisa, espaçada exatamente a 1 metro uma da outra, todas voltadas para a porta de pedra, não espalhadas aleatoriamente nem desorganizadas, mas sim em fileiras de frente para a saída. Agora pense no que isso realmente significa. O basalto não se forma ao redor de objetos estáticos. É lava resfriada, não rocha sedimentar, que se acumula com o tempo. A única maneira dessas figuras estarem dentro daquela rocha é se elas já estivessem em posição quando a lava ainda estava líquida, queimando a mais de 1.100 graus Celsius. Selados ali desde a erupção que criou a Calçada dos Gigantes há 60 milhões de anos. Os humanos só existiriam 59 milhões de anos depois. Sejam lá o que forem aquelas 7 coisas, elas já estavam em formação antes mesmo de qualquer coisa semelhante a um ser humano caminhar sobre este planeta. E um deles já havia desaparecido. A segunda varredura. Na manhã seguinte, um geofísico chamado Dr. Ian Gallagher chegou de Belfast com equipamentos de varredura mais avançados. Gallagher é especialista em imagens do subsolo, decifrando o que está enterrado sob rocha, solo e fundo do oceano. Ele mapeou sistemas de rios subterrâneos no norte da Europa e trabalhou em levantamentos da crosta terrestre profunda para o governo irlandês. Aquele tipo de calma que só se vê em um homem que passou 30 anos analisando imagens subterrâneas, sem nunca ter se surpreendido com nenhuma. 20 minutos depois de iniciar a varredura, suas mãos tremiam tanto que ele precisou pousar o tablet em uma pedra e se afastar. Ele caminhou em pequenos círculos por 1 minuto, esfregando a nuca antes de voltar e olhar para a tela novamente. Esta é a parte que não faz sentido. A digitalização em alta resolução revelou que as 7 figuras não eram de pedra maciça. Eram cascas ocas, cascas externas finas com interiores vazios como casulos, como se algo tivesse vivido dentro de cada uma delas. Ou talvez ainda vivesse. O material da casca era impossível de identificar. Seja lá do que fosse feito, não deveria ter sobrevivido ao contato com lava derretida. Nada orgânico resiste a 2.000 graus Fahrenheit.
Precisamos falar um pouco sobre o ambiente desta área, na época em que essas formações se formaram. Então, vamos voltar cerca de 60 milhões de anos no tempo. Havia atividade vulcânica, e enquanto os vulcões entravam em erupção, expeliam lava, que teria coberto toda a área. Nada sintético deveria fazer isso. Não por tanto tempo, não sob aquela pressão. No entanto, lá estavam eles intactos, estruturalmente sólidos, selados dentro de rochas que eram fogo líquido, quando os dinossauros ainda estavam em extinção. Gallagher salvou a digitalização em 2 discos rígidos criptografados antes de sair do penhasco naquela noite. Quando chegou ao carro, já havia recebido a primeira ligação de um número desconhecido. Quando chegou a Belfast, a agência já estava a caminho do local. O encobrimento. Em 48 horas, as agências governamentais foram notificadas discretamente. E-mails criptografados, reuniões a portas fechadas. Uma equipe da agência ambiental chegou e emitiu um comunicado quase imediatamente. As imagens do drone eram um truque de luz refletida no basalto úmido. Não existia nenhuma câmera. Nenhuma anomalia foi detectada. A área era perfeitamente normal. A própria consultora principal, Dra. Brennan, recusou-se a assinar o relatório. Ela leu a minuta da declaração 2 vezes, empurrou-a de volta para o outro lado da mesa, sem pegar em uma caneta. Ninguém contestou. Ela recolheu suas anotações e saiu. Naquela noite, sentou-se sozinha em seu escritório, na Queen's University, em Belfast. Os dados brutos do sonar estavam abertos em sua tela, a câmera oca, 7 figuras em pé. O cursor piscava em um rascunho de e-mail vazio ao lado. Piscou por um longo tempo, 20 minutos 30. Ela não se mexeu. Quando finalmente digitou, eram 4 frases. A última dizia, já vi o suficiente. 3 palavras. Sua conclusão científica completa após 15 anos estudando aquele litoral. Ela clicou em enviar e fechou o laptop. Mas não parou por aí. Nos meses seguintes, apesar da demissão, ela compilou tudo em um artigo formal, submeteu-o à revisão por pares e o apresentou ao Conselho de Revisão Geológica da Irlanda. O Conselho o rejeitou, sumariamente. Equipamento defeituoso, metodologia falha, caso encerrado. Um colega daquele conselho a contatou em particular depois. Extraoficialmente, por telefone descartável, ele disse a ela que o verdadeiro motivo não tinha nada a ver com a ciência dela. Se o público descobrisse que assinaturas térmicas biológicas e pulsos rítmicos foram detectados dentro de basalto antigo, isso abalaria os alicerces de tudo o que pensamos saber sobre a história da vida na Terra. Todos os livros didáticos foram reescritos. Todas as linhas do tempo foram despedaçadas. Todas as suposições sobre quando a inteligência surgiu pela primeira vez neste planeta foram descartadas. Na manhã seguinte, pesadas barreiras de aço e placas de advertência amarelas brilhantes foram erguidas ao redor de toda a extensão do penhasco. Motivo oficial: erosão costeira, risco de queda de rochas. Todos que tinham visto as imagens sabiam exatamente por que aquele trecho do penhasco estava repentinamente interditado. O que a próxima imagem revelaria é o motivo pelo qual nenhum deles consegue mais dormir direito. Um deles se foi. Antes de a equipe receber formalmente a ordem de se retirar, a Dra. Brennan retornou ao local mais uma vez 4 dias após a tomografia inicial. Ela queria realizar uma análise comparativa, confirmar os dados e documentar quaisquer alterações. Ela esperava que tudo parecesse idêntico. Ela torcia para que fosse assim. Queria acreditar que a primeira digitalização tinha sido uma falha, algo que se dissiparia numa segunda análise. Fique comigo, porque é aqui que a linha do tempo se rompe. Quando a nova imagem carregou em sua tela, ela se agarrou à borda da caixa do equipamento para se firmar. Uma das figuras havia sumido. Restavam apenas 6. Dito isso, esses relatos ainda não foram confirmados, mas parece que o gigante entrou em hibernação. A porta de pedra não se abriu nenhuma vez. Karen Doyle instalou uma câmera com sensor de movimento apontada diretamente para a rocha no dia seguinte à sua gravação original. Ela funcionou 24 horas por dia, durante todos os 4 dias. Nenhum movimento do lado de fora. Nenhum tremor, nenhuma vibração. A porta permaneceu selada o tempo todo. No entanto, dentro daquela câmara trancada, o que os pesquisadores descreveram como uma figura de 2 metros de altura simplesmente desapareceu. Sem poeira, sem detritos, sem rachaduras, sem túneis, sem vestígios. Como se tivesse atravessado rocha sólida e desaparecido em um mundo que supostamente estava do outro lado do impossível. Para onde quer que fosse, não deixava endereço. Eles são quentes. Eles têm batimentos cardíacos.
O Dr. Liam Callaghan, especialista em imagens térmicas da University College Dublin, foi chamado para verificar a presença de fontes de calor vulcânico ou água subterrânea. Ela já havia realizado esse tipo de levantamento dezenas de vezes em sítios geotérmicos na Islândia e nos Açores. Esperava encontrar um anel quente, uma bolsa de magma, talvez um canal de água subterrâneo. Algo sem graça, algo explicável. Era uma manhã gelada de março. A temperatura do ar era de 4 graus Celsius. A falésia estava igualmente fria, condições típicas da costa irlandesa. Então ela apontou sua câmera térmica para a localização da câmara. A tela ficou inundada de laranja e vermelho. Dentro da sala selada, os dados térmicos pareciam mostrar as 6 figuras restantes, irradiando calor a 37 graus Celsius. Uma pessoa saudável e viva. Essa temperatura não se aproxima da temperatura corporal humana. Essa é a temperatura corporal humana. A leitura exata da temperatura interna de um ser humano saudável e vivo. E não existe nenhum mecanismo na geologia ou na termodinâmica que explique como algo se mantém tão quente dentro de uma pedra fria por sequer um século, quanto mais por milhões de anos. A calçada dos gigantes foi criada por um evento vulcânico há cerca de 60 milhões de anos, muito antes de os humanos sequer habitarem este belo recanto do mundo. O calor se dissipa sempre. Ela irradia para fora e se dissipa. Essa é uma lei fundamental da física, não uma teoria. Selada dentro de basalto congelado, cercada pelo ar do Oceano Atlântico, qualquer coisa quente deveria ter atingido o equilíbrio com a rocha circundante em dias, não em milhões de anos. Dias. Callaghan recalibrou seu equipamento, trocou as baterias, reposicionou a câmera e fez a revarredura de 3 ângulos diferentes, todas as vezes 99 graus estáveis inconfundíveis. Ela pegou emprestada uma segunda unidade térmica do kit de Gallagher, mesmo resultado. Perguntou aos colegas com a maior seriedade se estavam pregando uma peça nela. Quando viu seus rostos pálidos, lábios cerrados, ninguém rindo, percebeu que não. Ela guardou seus pertences no carro sem dizer mais nada e não respondeu a nenhum e-mail ou telefonema por 3 semanas. Quando finalmente respondeu, foi apenas uma frase: "Preciso de mais tempo para processar o que vi." A equipe também instalou sensores de vibração ao longo da face da rocha. O que esses sensores captaram foi o que causou a ruptura, um pulso rítmico que se repetia a cada 4 segundos, consistente, constante, sem variações. Um pesquisador sênior, escolhendo suas palavras com cuidado, admitiu oficialmente que o padrão era indistinguível de uma batida cardíaca lenta. 6 batidas cardíacas atrás de uma rocha sólida batendo em uníssono. E cada leitura feita, depois dessa, só se tornava mais forte. Eles estão se aproximando da porta. A cada 72 horas, a equipe realizava uma nova varredura. A cada vez, a situação piorava. As 6 figuras restantes mudavam de posição não drasticamente, alguns centímetros de cada vez, quase imperceptíveis entre as varreduras individuais, mas de forma consistente, sempre na mesma direção. Eles já não estavam naquela formação militar precisa. Haviam se agrupado e se moviam firmemente em direção à porta de pedra selada, lenta e deliberadamente, como algo que desperta de um sono muito longo e decide que é hora de partir. Os pesquisadores sobrepuseram os dados de posição de cada varredura de 72 horas em uma única imagem composta. Quando viram a trajetória a 6 pontos de dados em um caminho claro e ininterrupto, em direção à saída, ninguém na sala disse nada por um longo tempo. Agora pense no que isso realmente significa. Essas coisas estiveram aprisionadas dentro de rochas vulcânicas desde antes da existência dos mamíferos. Elas sobreviveram a todas as espécies, todas as civilizações, todos os impérios que surgiram e caíram sobre elas. Por dezenas de milhões de anos, elas não se moveram, pacientes imóveis à espera. E agora, neste exato momento, em plena nossa vida, eles estão indo embora. As leituras térmicas também não estavam estáveis. As temperaturas subiam acima de 100 graus sem nenhum gatilho externo, para depois voltarem a baixar para 99 graus. As flutuações não coincidiam com as marés, o clima ou qualquer ciclo geológico conhecido. A equipe realizou correlações com a pressão barométrica, as fases da Lua e a atividade sísmica no Atlântico Norte. Nada coincidiu. O calor estava se comportando de forma autônoma, respondendo a algo interno e não externo. Algo vivo. Mais de 1 milhão de turistas visitam a calçada dos gigantes todos os anos. Isto é verdadeiramente notável.
É um lugar onde mitologia e ciência se encontram e durante séculos houve muito debate sobre como este lugar foi criado. Famílias caminham sobre aquelas pedras negras com seus filhos, tiram selfies, ouvem os guias, falam sobre Finn McCool, sem a menor ideia de que a apenas 12 metros atrás da rocha, 6 entidades estão irradiando calor corporal na pedra fria e se aproximando lentamente de uma porta que já se abriu uma vez. O apagão. Em abril, todos os equipamentos de monitoramento foram discretamente removidos do local. Os pesquisadores foram avisados claramente. Mantenham-se em silêncio, ou suas carreiras estarão acabadas. Sem publicações, sem entrevistas, sem redes sociais, nada. Mas eles não conseguiram destruir tudo, as evidências que sobreviveram. Kieran Doyle ainda possui as filmagens originais do drone em 3 discos rígidos, separados guardados em diferentes locais em Dublin. Ele os verifica semanalmente para garantir que os arquivos não tenham sido corrompidos ou apagados remotamente. Os pesquisadores que trabalharam no local, Brennan Gallagher Callahan, e pelo menos outros 2, mantiveram cópias pessoais de tudo. Dados de sonar, registros térmicos, gravações de vibração, varreduras de posição, fotografias com data e hora de cada leitura do equipamento, tudo em unidades criptografadas, onde nenhuma agência pode acessar sem um mandado. A última varredura, antes da remoção do equipamento, mostrou as 6 figuras ainda se movendo, ainda pulsando, ainda quentes. A mais próxima da porta estava a poucos metros da entrada de pedra. Seu batimento cardíaco rítmico estava visivelmente mais forte do que na semana anterior, ficando mais alto, ficando mais rápido. Os números que eles registraram naquela última noite ainda estão sendo analisados em sigilo. Ninguém chegou a um consenso sobre o que eles significam, mas todos que analisaram os dados concordaram em uma coisa. Da próxima vez que alguém escanear aquele penhasco, haverá menos de 6 dígitos lá dentro. Aquele que já saiu. A questão que tira o sono de todos esses pesquisadores não são os 6 que ainda estão lá dentro, mas sim o 7º. Quando fizeram a primeira varredura na câmara, havia 7 figuras. Agora são 6. Uma delas desapareceu. Não rompeu a pedra. Não abriu a porta. Não deixou um túnel, uma rachadura, um arranhão, nem um único grão de poeira deslocado. Simplesmente não estava mais lá. Então, onde está agora? Em algum lugar sob o Atlântico à deriva por sistemas de cavernas, sob o leito marinho irlandês escondida em uma caverna inexplorada ao longo da costa, enterrada dentro de outro penhasco, que ninguém pensou em escanear, ou em algum outro lugar completamente diferente sob uma cidade, dentro de uma montanha, movendo-se por espaços que nunca pensamos em procurar. Doyle, o eletricista, com o drone, contou algo a um amigo recentemente que não contou a mais ninguém. Na noite em que sua filmagem foi divulgada, nos poucos segundos antes das lajes se fecharem, ele viu algo se mover na borda do quadro, não dentro da câmara, mas fora dela, cruzando a borda do penhasco. Ele cortou o clipe antes dessa parte. Ele nunca divulgou o arquivo completo. As 6 restantes não se mexeram quando a 7ª desapareceu. Elas não se dispersaram nem se reorganizaram. Eles simplesmente continuaram caminhando em direção à porta pacientemente e firmemente, como se a partida fosse esperada, como se fossem apenas os primeiros a sair, como se todos estivessem esperando a sua vez. Passamos toda a nossa existência acreditando que fomos os primeiros seres inteligentes a caminhar sobre este planeta. Esses dados mostram o contrário. Algo já existia aqui muito antes de nós, selado em pedra, irradiando calor pulsando, com um ritmo que soa exatamente como uma batida de coração, esperando dentro daquela rocha, enquanto todas as civilizações que construímos surgiam e desapareciam na superfície acima dela. A Dra. Brennan disse algo recentemente, em caráter confidencial, a uma das poucas pessoas em quem ainda confia. Os batimentos cardíacos deles estão ficando mais fortes. As assinaturas térmicas deles estão aumentando. Eles estão a centímetros da saída e o 7º já está lá fora, movendo-se por um mundo que desconhece sua existência. Você acha que os outros já escaparam? Conte-me nos comentários. E se você quiser saber no momento em que novas evidências surgirem sobre essa história, inscreva-se e ative as notificações, porque isso está longe de terminar.